que vocês acharam desse vídeo, galera? Deixa aqui a opinião de vocês no comentário. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Eu não achei certa a atitude desse pastor. Ele destruiu a igreja de Deus, o templo de Deus. Então, a obra, ela é de Deus e não do homem. Deixa aqui seus comentários, abençoe. Sanguinários, desgraçados. Deus vai cobrar de vocês cada marretada que vocês... Meus amados irmãos, bom dia a todos. Hoje é com muita tristeza que nós vamos fazer esse vídeo para que todo o Brasil e o mundo saiba como procedem os pseudos pastores do Brasil, principalmente das Assembleias de Deus, a igreja que tanto combatia os hereges, os pilantras, os picaretas, ela hoje se torna representante dos hereges e dos picaretas. Lógico que não vou generalizar, mas eu estou procurando uma convenção estadual séria no Brasil e, por incrível que pareça, não estou encontrando. Não estou falando que não tenha, mas eu não estou encontrando. E esse vídeo eu vou dedicar à Igreja do Senhor Jesus no estado do Pernambuco. Especialmente esse vídeo vai para o pastor Ailton José Alves, presidente daquela convenção. Meus amados, eu já vi de tudo. A nossa agremiação, vamos dizer assim, a nossa bandeira, ela combatia os ladrões. Hoje ela rouba. Ela combatia os homossexuais nos seus atos, não é? Sexuais. Hoje ela pratica. Ela combatia o adultério. Hoje ela adultera. Ela combatia a falcatrua. Hoje ela pratica a falcatrua. Então a Igreja Assembleia de Deus, com muita tristeza para muitos pastores, hoje está se corrompendo a cada dia mais e mais. Eu nunca vi na minha vida o que aconteceu lá no estado do Pernambuco acontecer em lugar nenhum do Brasil. Essas coisas só acontecem em países extremamente, né, comunistas, extremamente comunistas. Nem os meio comunistas, um pé dentro e um pé fora, não pratica o que foi praticado essa semana, no dia 15 do mês de setembro de 2024, lá no município lá de Moreno, no estado do Pernambuco. Pastor Ailton José Alves, um homem que não tem domínio próprio. O senhor não tem domínio próprio. Eu vou me dirigir ao senhor, entendeu? Não com muito respeito, porque o senhor não merece. Na minha opinião, o senhor não é um pastor presidente, o senhor é um moleque. O senhor é um moleque. O senhor é um bandido. Tá entendendo? Quem está lhe falando aqui sou eu, que eu não tenho medo do senhor, nem tenho medo do que nada que o senhor possa fazer. O senhor é um bandido, um sanguinário, um assassino. O senhor tomou conta de uma igreja, não é? Lá no município de Moreno, com a sua gangue. O senhor tomou conta de uma igreja, o seu ministério, e lá a irmã Cosma, né? Naquela zona rural, ela fez ali uma igreja, certamente com a ajuda dos dizimistas daquele local, com a ajuda de alguns irmãos e dela também, da família dela, fizeram uma igreja. E nessa igreja ali davam glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas eram salvos ali naquela igreja, deixando o vício da bebida e de todo tipo de vício ali. Jesus salvou muitas pessoas ali naquele local. E o Senhor se esqueceu do dízimo e das ofertas que aquela igreja tanto lhe deu. Essas viagens que o Senhor faz, quem sabe quanto foi que o senhor gastou do dinheiro, do dízimo e das ofertas, o senhor e o bandido do pastor aí da cidade de Moreno.
Então a irmã resolveu mudar de ministério. O terreno era dela, a igreja era dela, era dos irmãos. Ela deu um pedaço de terra para os irmãos fazer uma igreja ali. Eles fizeram a própria igreja e ali eles se congregavam. Jesus ali salvava, batizava, curava. Jesus fazia maravilha naquele lugar. E eu não pude suportar o que vi no dia 15, próximo passado, o que vi ali. Porque a irmã mudou de ministério, me parece que ela agora resolveu, talvez por abandono e por exploração dos bandidos que eles cercam, ela resolveu mudar de ministério e abraçou a DCeara. E o senhor tinha uma ordem da irmã para desocupar a igreja, tirar os bancos, aquilo que lhe pertencia, se por acaso lhe pertencesse, o senhor retirar as coisas que lá existiam. O que foi que o senhor fez? O senhor foi, tirou tudo que tinha dentro da igreja, levou um trator para derrubar a igreja, depredou a igreja, arrancou portas e janelas, quebrou o telhado. Não pôde tirar o telhado que era de brasilite, o senhor mandou quebrar todas as telhas, tirou as calhas, tirou tudo e jogou fora. Nem levar, levou, jogou tudo fora, jogou as portas no meio da rua, para não dizer no meio da roça. Então o senhor, eu lhe pergunto, o senhor se espelhou em quem? Derrubar uma igreja de Jesus, porque aquela igreja resolveu mudar de ministério. Por acaso lhe fez algum mal? Ou o senhor chorou por causa do dízimo que o senhor perdeu? Aí o senhor, estando na Europa, mandou o seu capacho, o seu cão de guarda, pastor da cidade de Moreno, e demolir a igreja dos irmãozinhos pobres ali da roça. E eu fiquei aqui pensando esses dias em quem foi que o senhor se espelhou para fazer tamanha atrocidade e crueldade. E eu descobri aqui, o senhor se espelhou no general Tito. O general Tito que destruiu Jerusalém, destruiu a casa de Deus, destruiu o que era sagrado. Eu digo para o senhor uma coisa, no dia 15 de setembro de 2024, o senhor assinou sua sentença de morte. O senhor acabou de assinar em vida o seu atestado de morte. O senhor assinou o seu atestado de morte, porque Deus não vai deixar isso barato. Destruiu uma igreja, um pastor destruiu uma igreja, mandar desmanchar, nem eu, nem ninguém, derruba tudo. E lá estava o bandido, o pastor da cidade de Moreno, um vagabundo, um cachorro, um moleque. E lá estava ele com a sua gangue, com os seus cupichas, destruindo a igreja de Jesus. Se esqueceram dos batismos no Espírito Santo, se esqueceram da salvação das almas, se esqueceram do dízimo e das ofertas que comeram durante 20 anos, e aí destruíram a igreja de Jesus. Eu me lembrei aqui de uma história na Bíblia, que os discípulos de Jesus pediram uma certa vez ao Senhor Jesus, por não terem sido recebido em nenhuma certa localidade, eles disseram: Senhor, vamos pedir ao Pai para que mande fogo do céu e destrua todo aquele povo. A resposta de Jesus foi: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Eu nunca ouvi falar na minha vida que um pastor demolisse uma igreja como vingança. Nunca, nunca, nunca. Nem o próprio Lampião, que era certamente da família de Zé Carlos de Lima, ou me perdoe, da família de Ailton José Alves, porque eu também estou com o Zé Carlos de Lima na cabeça, que ele também não é coisa boa. Então o Ailton José Alves é da descendência de Lampião. Mas Lampião nunca derrubou uma igreja. Ele podia matar algumas pessoas, mas a igreja, ele não perseguia a igreja. E o senhor tomou o lugar de um certo bandido comunista lá de Cuba,
chamado Fidel Castro. O senhor hoje é comparado ao Fidel Castro, é comparado ao presidente da Coreia do Norte, um destruidor de igreja. Mais tarde, quando a perseguição chegar na sua igreja, o senhor não vai se queixar, não. Porque um dia vai se levantar homens no Brasil que vai fiscalizar os ladrões das Assembleias de Deus e vai encontrar lá o seu nome. Quando olharem as contas da sua família, as suas contas bancárias, vão ver que o senhor enricou de maneira fraudulenta. E enricou com o quê? Com o dinheiro do dízimo e das ofertas dos próprios irmãos, os incautos, os desprovidos, né? Então vocês enricaram e estão enricando. Como a irmã resolveu mudar de ministério, vocês acharam ruim. Por que não chegaram para a irmã e disseram: minha irmã, muito bem, muito obrigado, valeu a pena o tempo que a gente aqui conviveu, nós não vamos querer nada da igreja, os banquinhos continuam aí, as portas e as janelas vão continuar na igreja, que Deus abençoe a senhora com o ministério que a senhora agora vai abraçar e que Jesus salve. Porque Jesus salvando muitas almas, quem sabe muitas poderão partir, sair daquela igreja para a sua própria igreja, Ailton José Alves. Muitos poderão sair dali para a sua própria igreja, e geralmente isso acontece. Agora, o que foi que o senhor fez? O senhor fez papel de bandido, papel de vagabundo. Você e a sua trope, todas fizeram papel de vagabundo, mercenário, bandido. Foram os verdadeiros cachorros. Uns verdadeiros cachorros. Eu não pego leve com vocês. Vocês são bandidos, assassinos, sanguinários, desgraçados. Deus vai cobrar de vocês cada marretada que vocês deram naquela igreja. Prepara aí, pastor de Moreno, pastor Ailton José Alves e os demais que contribuíram para derrubarem a igreja lá da irmã Cosma. Vocês se lembrem bem, anote num caderno, dia 15 de setembro do ano de 2024, que daqui para frente vocês vão ver o que aconteceu. Lá na Paraíba tinha um pastor presidente chamado pastor Antônio das Chagas. Levantaram uma calúnia sobre ele lá na Paraíba. Levantaram uma calúnia sobre ele para destituí-lo do cargo de presidente e conseguiram, através da calúnia, tirar o pastor Antônio das Chagas. E entrou quem? Entrou José Carlos de Lima. E quase todos já morreram. Os que se levantaram contra o pastor Antônio das Chagas, quase todos já morreram. Falta José Carlos de Lima, que foi um dos mentores. Falta ele e talvez falte mais um ou dois. Mas todos estão pagando o preço de se levantar contra um homem de Deus que estava a serviço de Deus, não a serviço de Satanás, como vocês aí provaram ser adeptos de Satanás. Agora, o que é que resta? O que é que resta aqui? Eu não sou jurista, mas eu posso pelo menos dar uma ideia para o pessoal da igreja aí no município o Engenho, eu não me lembro o nome, aí é uma zona rural aí de Moreno. O que é que acontece? Eles invadiram a propriedade e depredaram a igreja. Eles invadiram uma propriedade que não era deles. Eles invadiram a propriedade certamente sem mandato nenhum judicial, que a justiça não ia mandar derrubar uma igreja. A justiça jamais iria derrubar uma igreja, nem mandar derrubar a igreja. Vocês agora terão que fazer o seguinte: ingressar na justiça, entendeu? Porque aí tem muitos crimes praticados por Ailton José Alves e os cachorros que o acompanham, nessa derrubada da igreja aí na cidade de Moreno, na zona rural de Moreno. Então vocês ingressam na justiça, entendeu? Que eles invadiram a propriedade, danificaram, entendeu? Danificaram uma coisa que não era deles. Se esqueceram. Ailton José Alves se esqueceu do pão que comeu através do dízimo dali. O pastor lá de Moreno, o bandido lá de Moreno, que um cachorro desse não é pastor, ele ali estava com os seus capangas ali, destruindo a igreja. Não derrubaram a igreja na sua totalidade, não conseguiram demolir a igreja, o trator estava lá, mas porque os irmãos fizeram uma corrente
para que eles não botassem o trator para derrubar a igreja, mas danificaram, arrancaram todas as portas e janelas, jogaram fora, derrubaram o telhado, quebraram o telhado todinho, as telhas de brasilite, eles danificaram, depredaram a igreja, papel de moleque, de vagabundo. Isso prova que a vagabundagem está tomando conta das igrejas do Brasil, especialmente a igreja do Pernambuco, liderada por um gangster, Ailton José Alves. O homem mais processado que tem aí no Pernambuco é Ailton José Alves. E não ganha uma questão, ele perde todas. Ele perde todas. Eu estou chamando você de gangster, eu estou chamando você de vagabundo, eu estou chamando você de cachorro, eu estou chamando você de tudo, de bandido, do que você pensar, que é para você processar também. Você está ganhando todos os processos. Todos os processos que você está fazendo, levantando contra os irmãos, você está ganhando todos. A justiça de Pernambuco, a justiça do Brasil, precisa saber quem é o bandido. Ailton José Alves e aqueles pastores vagabundos.